Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Peti Ribeiro e hoje, como a gente combinou, deixa eu me arrumar aqui, a gente vai continuar o nosso assunto sobre desenvolvimento de uma coleção. Hoje a gente vai falar sobre o processo criativo. No vídeo passado a gente falou sobre inspiração, tema, sobre a pesquisa do público-alvo, identidade da marca, persona. Então, hoje a gente imagino que a gente já esteja com isso tudo já pronto, a gente já descobriu qual o público-alvo. Algumas pessoas me perguntaram a questão da persona. Persona, deixando de uma forma mais clara, por exemplo, você pode, eu costumo dizer que a maneira mais fácil é você mirar. Se você já tem clientes, você fixa seu pensamento em uma ou duas clientes que te compram bastante, que você gosta, que você vê que elas são a cara da tua marca, são pessoas que você gostaria de vestir. Essa é uma pessoa que eu gostaria de criar para ela. Então, essas clientes, essa cliente em especial, você foca, ela seria a persona, ela seria a cara da sua marca. Então, você consegue ver mais ou menos qual é o público, pessoas, no meu caso, que é um público feminino, para que tipo de mulheres eu quero produzir a minha marca, eu quero criar, né? Então fica mais fácil para você ter um foco e saber qual público que você quer atingir. E pensando já com isso na cabeça, já com isso desenvolvido na sua cabeça, tudo, a gente vai passar para o processo criativo. Hoje a gente vai falar sobre croquis, sobre desenho técnico, tecidos e o início das pilotos da coleção, tá? Os croquis, eles são, assim, essenciais. Você já tem na mente o que você quer, as peças que você quer, o modelo, o estilo que você quer. Mas você vai ter que passar isso para um papel. Não dá para ficar só na sua cabeça, porque vai virar confusão, tá? E assim, mas eu não sei fazer um croquis elaborado, tá? Ok, se você não tem quem faça isso para você, passa você mesmo, faz uns rabiscos no papel que você entenda, que você saiba que é o que você está passando, mas você precisa visualizar, ter uma visão do que você tem em mente. Não adianta estar só guardado na sua cabeça, mesmo porque é muita coisa na nossa cabeça, né? Então, o visual ajuda muito. Então, você precisa realmente esboçar a sua inspiração, o que você está pensando, você precisa ter um esboço no papel, tá? E seguindo essa linha do croquis, depois dos croquis, tá? Você vai fazer vários croquis, quantos modelos veio na sua cabeça. Por exemplo, vamos pensar, sei lá, sua coleção vai ter 7 peças, tá? Pensar numa pequena coleção, numa micro coleção. 7 peças. Aí você vai pegar, mesmo que você tenha feito, sei lá, 12, 15 croquis, desenhos, tudo, mas você falou, você quer resumir em 7 peças, porque eu não vou dar conta de mais que isso. Então, você vai olhar todos, o que você vai procurar? Você vai procurar um ponto de ligação naqueles croquis, qual a harmonia que eles têm, como eles se conversam, aquelas peças, tá? Porque a coleção, ela tem que conversar, cada peça tem que conversar uma com a outra. Uma coleção, ela é formada quando, por exemplo, uma pessoa vê uma peça da tua coleção, ela vai saber que é da tua coleção, porque todas as outras peças estão alinhadas, estão em harmonia, resumindo, em harmonia, tá? E aí, como você fazer isso? É procurar um ponto de ligação, tá? Que seja numa forma, que seja nas cores, que seja em um bordado, que seja em um aviamento, que em todas as peças exista esse ponto que linke todas as peças.
quantidade de peças, que a gente acabou de falar, você vai ter que definir a quantidade de peças, tá? Assim, não é uma coisa definitiva, mas é bom você já ter isso. Você pode, quando você estiver desenvolvendo as pilotos, depois das pilotos prontas, você decidir que quer fazer uma peça para ser uma terceira peça, uma peça, um blazer, alguma coisa, um casaco que seja uma peça a mais, tá? Que vai ligar todas essas peças. Você pode pegar essa decisão depois e criar, mas assim, é bom você já ter definido mais ou menos a quantidade de peças que você quer ter. Partindo disso, depois você tem os croquis, você visualizou os croquis, as formas, você encontrou a harmonia, você selecionou quais as peças que você quer trabalhar, aí você vai fazer o desenho técnico, tá? Eu não, o desenho técnico, o ideal é você ter um programa, Illustrator, Corel, que você consiga fazer esse desenho técnico. Mas se você não consegue, não tem quem faça, o ideal é que se você não tem quem faça, peça para alguém fazer, mas se não tem jeito mesmo, você mesmo consegue fazer, mas aí nesse caso não vai ser um rabisco qualquer. Você vai precisar ter papel, régua, lápis e desenhar, porque precisa de proporção. Você precisa visualizar as proporções da sua peça. O desenho técnico é para isso, para você ver exatamente o tamanho da gola, a proporção da gola, busto, como vai desenvolver a gola, o comprimento, tem que estar tudo, todas as medidas, porque mesmo se não for você que vai costurar, a costureira que vai desenvolver a piloto, ela vai precisar dessas medidas, da forma clara, da peça desenhada de forma clara, com todas as medidas. Mesmo porque você não vai estar ali, não dá para você ficar sentada do lado da costureira explicando tudo. Mas se é você que vai desenvolver, que vai costurar a peça, você também precisa ter essas medidas claras, tá? Você faz com a régua, um desenho, pode ser um desenho meio quadrado, assim, a peça como se tivesse aberta, tudo, mas que você consiga visualizar as proporções e medidas que você vai precisar. Esse é um desenho técnico. O ideal seria em um programa, né? Porque ele fica bem mais claro, você consegue ter mais, com a ferramenta você consegue ter mais possibilidades e visualizar melhor. Mas se não der, vai no lápis e régua mesmo, que fica bem legal, tá? Depois do desenho técnico, você já tem os croquis, o desenho técnico da peça, aí você vai ver tecidos e aviamentos. Que tipo de tecidos e aviamentos você quer usar na sua coleção? Você veja bem que eu estou sempre falando quer, né? Porque no momento do desenvolvimento, do processo criativo, a gente quer muita coisa, a gente imagina muita coisa, e por isso existe pilotagem, tudo, porque é onde a gente vai fazer os testes, se vai rolar, se não vai rolar, tá? Então, tecidos e aviamentos. Eu quero fazer a minha peça de crepe, não sei, de linho, que você imaginou o tecido, você vai em busca do tecido, mesmo que você ainda não esteja podendo comprar o tecido da produção, você vai comprar o tecido para desenvolver a piloto, tá? Ou de início vai numa loja, pega umas amostras, compra um tecido para fazer uma piloto e pega amostras das outras cores, mas você precisa ir atrás para você sentir, para você ver se o tecido realmente é o que você quer, tá? E depois do tecido, você vai também ver a questão das cores, tá? Ver quais cores você quer na sua coleção, mesmo que você ainda não tenha batido o martelo, decidido exatamente quais cores, que essa altura já era para você ter em mente, mas mesmo assim, algumas das cores que você tem, você já compra o tecido, né, em uma dessas cores. Aviamentos, tá? Se a sua peça vai ter, sei lá, uma fivela, botões, um bordado, você já tem que ver isso também. Tudo isso ainda no processo criativo. E isso. Aí, com tudo isso, depois que você pegou essas amostras, tecidos, tudo, ok? Aí você vai desenvolver as pilotos das suas peças, tá? Eu tinha até separado pra vocês aqui, esqueci de mostrar. Ó, esse é um croquis, tá? Ó,
Fiz o croquis da blusa. Aqui ele já tá com as peças, com as cores que eu vou usar na peça, tá? E aqui é o desenho técnico da mesma peça. Vê a diferença, vê como fica quadradão tudo, mas aqui eu tô com todas as medidas direitinho. Na hora de costurar, eu consigo visualizar as proporções, tudo. E principalmente, eu falo na hora de costurar, mas principalmente na hora de fazer a modelagem da piloto. Isso é essencial, você ter essas proporções. O desenho técnico é essencial para na hora de você fazer a modelagem da sua peça, tá? E é certo, ok, você já tá com o tecido. Uma dica é comprar o tecido na cor, o tecido para piloto. O ideal é que seja o mesmo tecido que você vai usar trabalhar na coleção. Porque você pode fazer, às vezes fala, é só piloto, eu vou fazer em qualquer tecido. Você fazer em qualquer tecido, você não vai conseguir visualizar a reação, como a fluidez, ou se é um tecido armado, como vai ficar o seu tecido na peça original. Então, não adianta você fazer a piloto em um tecido, se a original vai ser em outro. Então, o ideal é que você, mesmo que você não encontre ou tenha encomendado uma quantidade grande da cor que você vai usar e não chegou ainda, compre de outra cor, um pouco, só para fazer as pilotos, mas que seja do mesmo tecido, certo? Para você ver exatamente a reação do tecido, porque depois da piloto pronto, você vai lavar, você vai fazer vários testes com a piloto para saber a reação do tecido. Certo? Ou quando você estiver desenvolvendo a piloto, modelagem, costura, você vai anotando todas alguns pontos que você acha que pode melhorar. Na próxima, na produção, eu vou fazer isso para melhorar, isso vai ficar melhor. Então, e as dificuldades, ou que você pode facilitar na próxima peça. Anote tudo, porque depois da piloto pronto, que houver a prova, vamos trabalhar a ficha técnica. Inclusive, esse é o nosso próximo assunto. Vamos falar da ficha técnica. No próximo vídeo eu vou falar para vocês porque a ficha técnica é essencial e qual os pontos mais fortes, como elaborar uma ficha técnica. A gente vai falar desse assunto, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa parte do início para a produção da piloto. Qualquer dúvida, deixe os comentários ou entre em contato. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos falar de ficha técnica. Tchau!